O sábado é marcado por muita tensão na Síria. Rebeldes do país tentam derrubar o regime de Bashar al-Assad. O ditador está há 24 anos no poder e o grupo, segundo as últimas informações, já está no subúrbio da capital Damasco e promete fazer um cerco à cidade. Quem analisa esse cenário é o professor titular de Relações Internacionais do Uniceub e também do IDP, professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, mais uma vez, gentilmente, nos atendendo aqui na Jovem Pan. Tudo bem, professor? Como vai? Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Tiago, satisfação revê-lo, estou à sua disposição. A satisfação é toda nossa. Bom, professor, de uma certa maneira, há uma surpresa por causa dessa ação de rebeldes e essa possível tomada da capital Damasco. Os relatos de agora são que eles já estariam em alguns bairros dos subúrbios da cidade. E qual é o risco efetivo que há de uma derrubada de um regime? Já vimos algo talvez parecido em outras vezes, ações na cidade, a gente lembra de Saddam Hussein derrubado. Claro que os contextos são diferentes, né, professor? Mas nunca é demais lembrar e pegar alguns exemplos da história. O que pode acontecer? Apelo para a sua bola de cristal, professor. Tiago, para mim foi surpreendente a velocidade. A velocidade, vamos dizer, do progresso desse movimento que nós chamamos, que é autodenominado de Hayat Tahrir al-Sham, que é o movimento de libertação do Levante, que é a região, o nome em árabe dado à Síria, né? Dado à Síria. Nós sabemos que hoje, Tiago, a Síria é um mosaico. Nós temos que lembrar que desde a Primavera Árabe e desde a ascensão do ISIS, lembra do ISIS, Estado Islâmico do Iraque, do Levante, que foi suprimido em 2017, a Síria ela ficou fragmentada ao norte, que hoje está sob, vamos dizer, gestão também de um movimento de insurgência, mas plural, que envolve grupos diversos, curdos, sírios sunitas, liberais, Irmandade Muçulmana, que é a Frente Democrática da Síria, e o que nós vimos é que haviam focos ainda daquilo que subsistiu do ISIS. Esse Hayat Tahrir al-Sham, ele deriva daquilo que subsistiu do ISIS. Então, a situação do Bashar al-Assad, desde 2017, era uma situação tranquila, porque uma ação coordenada norte-americana pelo norte e o apoio direto de Irã, Hezbollah, Líbano e Rússia ao regime de Bashar al-Assad, acabou o quê? Estabilizando o regime vigente, que é um regime de cunho alauíta, uma vertente, vamos dizer, uma vertente político-religiosa de natureza xiita, mas com certas peculiaridades, né? E agora o que acontece? Com a guerra, com a intensificação da guerra entre Israel, Líbano, Irã e Hamas, o que nós vimos é que esse apoio dado pelo Hezbollah e pelo Irã acabou se mitigando. Eles têm os seus próprios problemas. Houve uma alocação de forças. E nós temos um outro detalhe também. A Rússia também tem seus próprios infernos. Diga-se, a guerra da Ucrânia. Então, o regime Bashar al-Assad se vê aqui fragilizado. Mas a velocidade da tomada da ação do Hayat Tahrir al-Sham, para mim, surpreendeu. A velocidade, a intensidade. Professor, eu vou chamar o Nelson Kobayashi, nosso comentarista nesse sábado, faz a próxima pergunta. Koba. Professor Danilo, sempre um prazer reencontrá-lo aqui na programação da Jovem Pan. Minha pergunta é sobre os impactos disso ali nos países vizinhos. Qual é o impacto nas relações com os vizinhos? Kobayashi, a minha grande preocupação é o ressurgimento dos movimentos jihadistas dentro do Oriente Médio. Lembremos, meus amigos, que o Tiago estava falando da queda dos ditadores como se fosse, né, Tiago, uma coisa desconexa. Não é desconexa, né?
nós estamos vendo, vamos dizer, uma conclusão de um processo dentro da Síria, Kobayashi, que se iniciou lá na Primavera Árabe, nos anos de 2011, somado à questão da invasão norte-americana no Iraque, a desestabilização das ditaduras, dos regimes tradicionais, inclusive ligados ao pan-arabismo, ao secularismo nacionalista árabe, que foram colapsando. Gaddafi, Hosni Mubarak, né? E, no caso em questão, o Bashar al-Assad, que a família Assad se sustentou entre um discurso religioso e um discurso nacionalista. O que nós vamos ter que aqui, então, perceber é que, em função da Primavera Árabe e da invasão do Iraque, surge um movimento ultra-radical sunita ou arrabita, que, para o Al-Qaeda da época, a Zarqawi achava radical, chamado ISIS, liderado por um discípulo do Azarqawi, chamado Abu Bakr al-Baghdadi. Houve uma radicalização e um terrorismo globalista. Isso foi suprimido em 2017, e o meu medo agora, meus amigos, é que isso ressurja, de alguma maneira, dentro do aspecto regional ou, quiçá, do aspecto global. Professor, acho que 2 pontos são importantes para explicar para a nossa audiência. Primeiro, na avaliação do senhor, pelo que o senhor estuda em relação ao Oriente Médio, a Síria tem alguma forma de resistir a essa invasão, né? Se o governo ou o regime, né, que muita gente chama por ser uma ditadura de Bashar al-Assad, tem alguma forma de resistir ao que está acontecendo? E se ele for derrubado, quem que governaria? Como que isso se daria? Tiago, objetivamente, Bashar al-Assad está afiançado por 3 forças: Hezbollah, Rússia e Irã. Os 3 passam pelos seus infernos pessoais. Então, Bashar al-Assad está numa situação de extrema fragilidade, ou seja, existe sim um risco de derrubada. Qual é o futuro da Síria? O meu medo é que o futuro da Síria seja um futuro semelhante ao que nós vemos na Líbia hoje. A fragmentação da unidade nacional. Então, ao norte, curdos e a Frente Democrática da Síria governando, e o que está sob controle do regime Bashar al-Assad caindo em mãos daquilo que eu disse, que é um movimento residual do ISIS. Ou seja, vamos ver um autoproclamado califado de novo, um novo sistema de califado jihadista que pode desestabilizar ainda mais a região. Essa é a minha preocupação. É ressurgir um regime, um movimento que governe esses territórios sob inspiração do que nós vimos entre 2014 e 2017, que foi o ISIS. É por isso que eu digo sempre, parece que nós estamos indo para trás, estamos retornando ao período anterior a 2017. Nelson Kobayashi, professor Danilo Porfírio, continua com a gente. Professor Danilo, eu quero saber se isso também impacta do lado de cá do oceano, se tem algum impacto também para os países ocidentais, aqui que estão mais distantes do Oriente Médio. A minha preocupação, quando eu falo de jihadismo, Kobayashi, eu fico muito preocupado com a ideia de guerra cósmica que o jihadismo prega. Lembra quando o ISIS começou a fazer uma campanha pela internet de captação de jovens para lutar pela causa? Então, o meu medo é que se um movimento desse conquista um espaço tão significativo que a Síria, né, e assume um protagonismo como outrora o ISIS assumiu entre 2014 e 2017, nós vamos começar a ver o quê? Ações de soldados solitários que tomam medidas como aconteceram em Londres, em Boston, em Madrid, ou na Bélgica, por exemplo, aconteceram casos de ações terroristas fundadas no arabismo sunita. Então, a minha grande preocupação é o retorno de uma ideia de insegurança motivado pelo terrorismo religioso, se esse movimento realmente
tomar o controle da Síria. Ou seja, vai ser um foco de difusão de terrorismo. E dentro disso, o senhor está falando, professor, uma notícia que saiu hoje, nesse sábado, nas agências internacionais: os curdos temem a ressurgência do Estado Islâmico em meio à guerra na Síria. O senhor citou vários países, tem também aquele atentado que houve em Nice, né, no sul da França, e de uma certa maneira isso cria uma instabilidade no Ocidente, não é, professor? Sim, no Ocidente de uma forma geral, né? Lembremos, meus amigos, que o ISIS agiu contra a Rússia. Lembra do atentado contra um avião russo em torno de 2016, se eu não me engano? Contra o quê? A França, contra a Inglaterra, contra os Estados Unidos. Então, a minha preocupação é que, com a ascensão desse movimento, chamado Movimento de Libertação da Síria, surja novamente, Tiago, essa ideia de neocalifado, wahhabita sunita, e essa vamos dizer, essa atribuição de luta dentro de uma escala global contra aquilo que eles consideram o mal, que é o quê? Os valores, os preceitos, a forma de vida ocidental. E aí nós vamos ver uma nova escalada aí de violência, não só regional, mas global. Isso sim me preocupa bastante. E, professor, só mais uma colocação, antes de passar mais uma vez para o Kobayashi, em relação ao que o Oriente Médio vive, o conflito de Israel e também a escalada que nós vimos recentemente, com até a questão do Líbano. Eu pergunto para o senhor o seguinte: se houver uma mudança de comando, entre aspas, da própria Síria, isso pode desestabilizar ainda mais a região e provocar uma ampliação dos conflitos que já estão em andamento? Como é que é possível fazer uma ligação de uma coisa com a outra? Eu acredito, Tiago, que o primeiro espaço que deve ser objeto de preocupação é o arco xiita. Lembremos que esses sunitas fundamentalistas, wahhabitas, veem os xiitas e os alauítas, os iáziges, os drusos, como apóstatas, como o quê? Hereges. E eles, como na história já foi nos mostrado, eles são perseguidos literalmente a ferro e a fogo. Então, a primeira preocupação estaria vinculada ao quê? As populações do arco xiita. No que se refere a Israel, creio eu que Israel continua, dentro da sua máquina de defesa militar, mantendo uma certa estabilidade. A única preocupação é essa lógica dos soldados solitários. Os soldados solitários, os movimentos, das ações terroristas individualizadas. Há também um problema vinculado ao quê? Aos curdos. Isso geraria um tensionamento entre forças de insurgência. Forças wahhabitas de um lado e essas forças, vamos dizer, mais amenas em termos ideológicos, inclusive liderados pelos curdos. Isso pode gerar um problema de instabilidade que também pode repercutir o quê? Nas fronteiras turcas. Nós sabemos muito bem que turcos e curdos sofrem um sério problema vinculado à autonomia dos curdos. Então, o que acontece é que nessa região, vamos dizer, centro-norte do Oriente Médio, nós teríamos o quê? Prováveis preocupações. Mas, insisto, um território com vamos dizer, que tem um aparato militar como a Síria, sendo controlado por um movimento de insurgência semelhante ao ISIS, não é apenas uma ameaça regional. É uma ameaça de o quê? De dimensões globais. Lembremos também da qualidade dos armamentos da Síria, inclusive armas químicas. Essas são as minhas preocupações. Imagine uma Síria ter um papel semelhante ao Afeganistão com a Al-Qaeda ou com o Iraque em relação ao ISIS. Ser um foco de, vamos dizer, de propagação do terror. Isso para mim é muito preocupante. Mais uma pergunta, Nelson Kobayashi. Professor, vou mudar de assunto, não posso deixar de aproveitar sua participação aqui
para falar sobre o acordo aí anunciado do Mercosul com a União Europeia. Muitas pessoas não acreditavam, aparentemente, do lado de cá, com a participação da líder, né, da União Europeia, as coisas deram certo, mas ainda há um caminho pela frente, que é a aprovação lá na União Europeia. Qual a sua expectativa disso por lá? Esse acordo viria de qualquer maneira, Kobayashi, porque nós estamos vendo um redimensionamento das afirmações de espaços econômicos pela China e pelos Estados Unidos, e a Europa querendo ou não querendo, a cada dia que passa, em termos de importância política, ela vai se apequenando. Então é necessário que a Europa se firme, principalmente em espaços econômicos tradicionais, como a América Latina, como a América do Sul. Esse é o ponto. A questão chama-se França. Protecionismo francês. Nós sabemos muito bem que um dos produtos protagonistas da economia francesa são os produtos agrícolas. Então eles vão criar, ao meu ver, óbices dentro da União Europeia para criar óbices para a conclusão desse acordo ou da plena efetivação desse acordo. Claro que esse acordo, da forma que foi desenhada, também nos impele uma ideia de mercado aberto. Então, também nós aqui no Brasil teremos, junto com os nossos parceiros do Mercosul, rever as nossas legislações. Então, estamos falando de livre mercado, de livre circulação. Não estamos falando só de espaço aduaneiro. Então, é uma coisa muito mais profunda que vai repercutir tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Qual o senhor imagina, professor, que possa ser a reação da China, por exemplo, e até do próprio futuro governo Donald Trump, né? Inclusive, ele esteve hoje em Paris na reinauguração da Notre Dame ao lado do presidente francês. Mesmo as turras, o Trump e o Macron sempre tiveram uma boa relação. Inclusive, ele era, vamos dizer ali, um interlocutor entre Trump e a Merkel, por exemplo, outrora a chanceler alemã. Então, eles têm uma relação, vamos dizer, intensa, porém acessível um ao outro. No que se refere a essa questão de disputas de espaços econômicos, Tiago, a China já tem um processo consolidado de boas relações com o Brasil e com alguns países da América Latina. Nós temos a questão do BRICS, que para o governo brasileiro é uma pauta, se não prioritária, de grande importância. E os americanos serão forçados, como a gente viu no passado. Lembra da época na época do governo Bill Clinton, quando se cogitou em se criar a ALCA. Eu acredito que o Trump trabalhará por um processo de via alternativa para também não perder espaço junto ao continente sul-americano ou mesmo latino-americano. Então nós vamos aí ter um processo de acomodação e, diante de tudo isso, são oportunidades para o Brasil prosperar e atingir objetivos econômicos substanciais. É nesses momentos que nós temos que nos aproveitar. Eu quero chamar mais uma vez Nelson Kobayashi. Nosso tempo vai terminando, mas a gente vai aproveitando aqui a presença do professor Kobayashi. Vamos gastar o professor Danilo. Professor Danilo, e politicamente, como é que você analisa a confecção desse acordo, né? Porque havia muita desconfiança, um pessimismo até em relação a algo que já se arrastava por mais de décadas, né? 25 anos, se não me engano, desde o início dessa ideia, enfim, e agora foi levado a efeito. Qual que é a sua análise política sobre isso? Para os governos locais latino-americanos, latino-americanos não, sul-americanos especificamente, estou falando dos países do Mercosul, foi uma grande vitória. Então aqui nós temos um cacife político que vai ser levantado e, no caso do governo nacional, né, o feeling do presidente ali, a intuição do presidente, mais todo esse aparato que nós temos de forma muito competente do Ministério das Relações Exteriores, nos mostrou que realmente se entendia aqui que era uma oportunidade
única e necessária para a União Europeia. A União Europeia, se mantivesse, né, se continuasse nesse estado de inércia em relação ao acordo, ela ficaria para trás em relação às ações agressivas da China e dos Estados Unidos. Então, ponto para os governos locais, né? E vamos ver agora a efetividade desse acordo e dessa lógica de livre comércio. Professor, mais uma questão. O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a fazer ameaças a países caso as negociações comerciais entre essas nações não fossem feitas mais em dólar. E nesse sábado houve uma declaração interessante do ministro de Relações Exteriores da Índia. Ele disse o seguinte, que os BRICS não têm interesse em enfraquecer o dólar. Ou seja, há uma preocupação dos países se os Estados Unidos fizerem esse tipo de ameaça, não é, professor? Claro, nós temos que lembrar que a economia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, está, Tiago, lastreado no dólar. Então, o dólar é a moeda, vamos dizer, de referencial global, né? Quando a gente fala de mercado, como outrora foi a libra esterlina no século XIX, né? Parte do século XIX, início do século XX. Pois bem, o que acontece é que essa ideia de uma alternativa monetária tenta expor a construção de um modelo político, econômico também alternativo, né? A ideia do surgimento de uma organização, de um novo palco de ação de Estados que seja, se não antagonista, seja, vamos dizer, coexistente com o modelo ocidental liderado pelos norte-americanos. Mas a gente vai perceber que não existiu, conforme essa ação norte-americana, um consenso, uma ação coordenada dos BRICS, que mostra uma certa ainda fraqueza. A Rússia declara de um lado que essa ideia não era russa, nem chinesa, era brasileira, jogou no quê? No colo dos brasileiros, né? A China, a Índia agora diz que o quê? Não adere à ideia. Então, observamos que ainda, dentro do próprio BRICS, desse novo bloco, nesse bloco alternativo, não existe ainda uma plena coesão como outrora pensávamos. Professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Muito obrigado sempre, professor, pela gentileza, pela atenção conosco e um excelente fim de semana. Voltaremos sempre a se falar. Um abração. Tiago Kobayashi, um abraço. Bom domingo a todos. Obrigado.